Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Vitrine Empresarial. Eu sou o Felipe Ruggeri. Hoje a gente vai falar de arquitetura, design de interiores. Eu tenho muitas dúvidas sobre isso, mas queria apresentar o nosso convidado, Paulo Henrique Rocha. Tudo bem, Paulo? Como é que você está, cara? Prazer, Felipe. Satisfação estar aqui. É um privilégio poder estar compartilhando esse momento com você. Vamos tentar esclarecer suas dúvidas no dia de hoje. Sem dúvida nenhuma. Inclusive, eu também trabalho um pouco com design de interiores, mas na área do paisagismo, né? Então, eu queria entender como que a gente pode harmonizar isso daí para entender ainda um pouco mais e acrescentar no meu trabalho, quem sabe, né? Vamos lá. Bom, antes dessas dúvidas, queria que você contasse um pouco da sua história, como nasceu a PHC Arquitetura, né? Falasse um pouquinho pra gente, o que te motivou a seguir nesse caminho. Não deve ser fácil, eu acho que toda empresa, todo setor tem os seus desafios, né? Conta um pouquinho pra gente aí como é que foi esse seu caminho na arquitetura e design de interiores. Atrás de todo CNPJ existe um CPF, né? E atrás de todo CPF existe uma história. A história da PHC, a história do Paulo Henrique como arquiteto, eu posso dizer para você que é uma história de superação e uma história de resiliência. Eu venho de uma família muito humilde mesmo. Eu tive muito pouca oportunidade de estudar e tive uma família não muito estruturada, sem pai, sem criação de mãe. E quando eu fiz 17 anos, eu ainda morava com meu pai. Meu pai era um cara que, infelizmente, não tinha muita instrução e não era um cara muito sensível com a criação dos filhos. E aí ele me colocou por fora de casa. Por quê? Porque nessa época eu me alistei nas Forças Armadas e entrei para o quartel. Quando eu entrei para o quartel como recruta, a gente não tinha uma condição financeira, não recebia um salário justo, era mais uma ajuda de custo. E eu lembro como se fosse hoje, ele falou, olha, eu preciso que você ajude em casa, pagando a água, a luz. Eu falei, pai, não tem condições, eu ganho 7 cruzeiros, isso em 1991. Então você vai ajudar de alguma forma. Eu falei, olha só, pai, o dinheiro que eu ganho é só para eu me manter lá durante o mês, não dá para nada. Então você pega tudo que é seu e vai embora, que eu não estou aqui para criar filho vagabundo. Era mais ou menos nesse nível. E aí eu morei no quartel durante 5 anos. Entrei como soldado, fui cabo, fui 3º sargento e cheguei a 2º sargento. Quando eu tinha 36 anos de idade, na época, eu tinha o ensino básico. Era quase um semi-analfabeto. Lia muito pouco, escrevia muito pouco, mas era militar da ativa, porque lá a gente conseguia seguir carreira através do seu mérito, a meritocracia. Só que eu conheci a minha esposa, a Cristiane, que era técnica em edificações. Eu vim de um primeiro casamento que não foi bem sucedido, e a gente, quando se separa, a gente tem toda uma perda, né? E quando eu conheci a Cristiane, eu estava muito mal, emocionalmente, espiritualmente, financeiramente. Ela também veio de um casamento não bem sucedido, mas ela tinha uma formação. Ela era técnicas em edificações. E aí ela falou, pô, vida, a gente já estava assim, você precisa estudar, você precisa se formar, você é cabo do exército, você tem um potencial incrível, vai terminar os seus estudos. E aí eu fui estudar o supletivo, 1º grau e 2º grau. E eu muito mal financeiramente, e a Cristiane trabalhando numa empresa e pegando trabalhos de legalização de freelance. E eu comecei a ajudar a Cristiane a fazer medição. E um dia a Cristiane chegou em casa com uma bolsa de roupa. Eu falei, isso está errado. Eu sou o provedor da história. Eu que tenho que ser o cara que tem que trazer isso. E eu perguntei para ela, Cristiane, como eu posso te ajudar? Como eu posso contribuir de alguma forma para esse trabalho de freelance que acaba nos ajudando nessa renda extra? Ela falou assim, vida, isso é muito difícil. Não dá para você. É muito complicado, tem que lidar com AutoCAD, tem que lidar com um monte de estudo técnico. E aí, nessa época, em 2007, existia um curso presencial de software que você fazia o curso e aprendia coisas pequenas de arquitetura. Não era arquiteto e não era design de interiores. E aí fiz o curso, na primeira semana eu cheguei em casa, falei, vida, tem alguma coisa para desenhar?
Ela falou, por que você sabe desenhar? Eu falei, tem alguma coisa para desenhar? E ela me deu uma planta de situação e eu fiz a planta em menos de 10 minutos. E eu descobri ali que eu tinha uma vocação para ser arquiteto, porque eu já trabalhava com obras no Exército, foram 30 anos trabalhando no pelotão de obras. Dentro do Exército, eu tive a oportunidade de ir pela ONU, pelas Nações Unidas, para Angola, no período da Guerra Civil, para reconstruir aquele país, e tive a oportunidade de ir para o Haiti 2 vezes, tanto no primeiro terremoto, como no segundo terremoto. Então eu tinha uma experiência com obra muito forte. E dentro do Exército, eu trabalhava no pelotão de obras, administrando cerca de 40 a 50 soldados, desde marceneiro, pedreiro, pintor, ladrilheiro. Então essa área de obras de arquitetura, eu já dominava muito bem. Eu gerenciava uma obra como ninguém, porque a gente tinha meta a ser cumprida no Exército, mas a parte técnica não. Quando eu fiz o curso livre, que eu consegui fazer o primeiro desenho, eu percebi que eu tinha vocação para isso. Eu falei, vida, vamos fazer design interiores juntos? Você é técnica de edificações, eu só tenho a formação básica ali, e lá no design interiores, que você é designer, a gente aprende tudo graficamente que tem na faculdade de arquitetura. A gente aprende parte gráfica, né? Desenho técnico, corte de linha, corte, planta baixa, vista. E aí eu equiparei com ela. Ela era técnica de edificações, eu me formei em design interiores com ela, então tudo que ela sabia fazer, eu aprendi também. E aí eu consegui unir e equilibrar o conhecimento. E paralelamente ainda seguia no quartel? No Exército. Trabalhando no Exército e estudando. E aí eu consegui terminar o primeiro grau, segundo grau, e fazer o técnico de edificações. Ali eu tinha mais ou menos meus 39 para 40 anos. E aí eu falei, vida, agora nós abrimos o escritório, primeiro escritório que abrimos, e foi um sucesso. Conseguimos trabalhar, desenvolver. Eu falei, vida, agora é hora de você fazer arquitetura. Ela, amor, eu não quero. Eu não quero mais a vida acadêmica, eu quero cuidar de você, eu quero cuidar da minha filha, eu quero cuidar da minha casa. Faz você. Como eu era autodidata, eu já sabia desenho gráfico, eu já sabia AutoCAD, eu já sabia SketchUp, que é um programa de 3D modelagem. Eu já sabia renderização, que é o fotorrealismo. Quando eu entrei na faculdade, eu fiz a faculdade com os pés na costa. E aí eu me formei design interiores, eu me formei arquiteto urbanista, dominando todos os softwares da área de arquitetura. 3D Max, SketchUp, Carteia, VWay e tantos outros. E aí a Cristiane sentiu a necessidade de ter uma formação acadêmica. E aí ela queria fazer gestão ambiental. Para motivá-la, eu entrei com ela em gestão ambiental, porque agregamos valor, tem tudo a ver, gestão ambiental com arquitetura. E aí nós nos formamos também em gestão ambiental. Então, de formação, eu sou design interiores, assim como você, arquiteto urbanista e gestor ambiental. Além disso, eu tenho outras formações que é na área mais espiritual. E aí a PHC surgiu através da união entre Paulo Henrique e Cristiane, se tornou PHC Arquitetura, Planejamento, Harmonia e Criatividade. Trabalhamos durante 17 anos juntos, construímos um legado de arquitetura, começamos a trabalhar com o público de alto padrão, arquitetura diferenciada, fomos premiados em alguns eventos, chegamos a viajar para fora através dessa premiação, e em 2023 a vida me pregou uma peça. A vida me tirou a Cristiane. A Cristiane ela teve uma enfermidade e em 12 dias ela partiu no dia 15 de dezembro de 2023. Hoje, dia 15, faz exatamente 1 ano e 11 meses que a Cristiane partiu. Ela partiu no final de 2023. E aí meu mundo acabou, porque toda a nossa história era pautada no nosso amor, era pautada na nossa união, era pautada nesse legado que era muito mais do que profissão. Era um legado de transformar vidas, unir pessoas através de tudo que a gente fazia. No dia 23 de dezembro ela parte, eu venho a entrar em colapso, eu não queria mais,
Eu cheguei a fechar o CNPJ da empresa, eu cheguei a parar de trabalhar, mas a gente nós somos, né? A PHC é muito forte no mercado, com parceiros, com colegas de profissão. E aí eu falei, e agora? Eu tenho meus filhos, que são dependentes de mim. Eu tenho uma filha, Marina, que faz medicina, se forma ano que vem, eu ganho a carta de euforia, graças a Deus, ano que vem. Eu tenho a filha Evelyn, que está na Irlanda, eu tenho o Igor, que é um gestor, e eu precisava continuar. Então, 2024 foi um ano muito difícil. Foi um ano arrastado, onde eu entrei num luto pesado, entrei numa depressão silenciosa, mas precisava trabalhar. Então, eram 2 Paulo Henrique. Era o Paulo Henrique, da Cristiane, do luto, da saudade, e o Paulo Henrique, arquiteto, que precisa se conectar com o cliente. Foram 1 ano e 7 meses de luto sem colocar uma cor no corpo. Caramba. Eu imagino que essa tenha sido... A minha segunda pergunta seria quais foram as suas principais dificuldades nessa trajetória, né? Então, pelo visto, esses últimos 2 anos, eu acho que resumiu a maior dificuldade. Total. Porque parece que foi meio que natural para você esse caminho, né? Por mais que você tenha buscado, você encontrou uma pessoa Sim. que tinha a ver ali no ramo, né? Que trabalhava no ramo. Você, óbvio, pela sua competência se capacitou, evoluiu, as coisas foram acontecendo com muito trabalho, nada é fácil, né? Mas nessa trajetória, assim, tirando esses 2 últimos anos que para mim, pelo que você já descreveu, deve ter sido realmente um momento assim de você se reencontrar e buscar forças, não sabe se dá onde para continuar. Foi tão natural assim essa trajetória ou foi muito difícil em algum momento? Você até pensou arquitetura. Eu costumo dizer, até comento isso com os mais chegados, que a vida me preparou para ser arquiteto. Desde o momento do meu nascimento até hoje, Felipe, a vida me preparou para eu entregar projetos, transformar vidas e unir pessoas. Meu pai era marceneiro, meu tio era pedreiro, então desde criança eu sou envolvido com essa parte de obras e reformas. No quartel, toda a minha jornada de 30 anos foi na área de arquitetura, com obras e reformas. Me casei com uma mulher que já estava na área de arquitetura e eu tinha essa vocação natural para a sensibilidade de projetos e desenvolvimento de obra. Então eu posso dizer que a vida, ao longo da minha jornada de 53 anos, hoje eu tenho 53 anos, a vida me preparou para chegar onde eu estou e entregar não só projeto, mas experiência para todos os clientes que chegam até a PHC hoje. E a PHC, então, ela trabalha com imóveis mais de alto padrão? Ou tem imóveis comum também? Qual a diferença de um projeto de alto padrão, além do orçamento, para um projeto mais comum? Então, o que diferencia um projeto, vamos dizer, um projeto simples para um projeto de alto padrão é a exclusividade do produto. E tudo que você fala em exclusividade, você está falando de valores agregados. Um porcelanato que é exclusivo, ele é mais caro do que um porcelanato que você encontra nas lojas de conveniências, né? Um móvel que é exclusivo, que é assinado, ele é muito mais caro do que um móvel que você encontra numas lojas de móveis soltos normais. Então, o que muda o projeto, o que define o projeto de alto padrão? Muitas pessoas pensam que é o valor financeiro agregado. Não, é o quão exclusivo é aquele projeto. Se o projeto é exclusivo, se o móvel é assinado, se o produto é diferenciado, automaticamente ele será um valor maior do que um projeto comum. Mas isso não quer dizer que uma pessoa que não tenha um budget, um investimento alto para ter produto exclusivo, ele não possa ter uma casa extremamente elegante, sofisticada e dentro das tendências atuais. Porque o que vai diferenciar é a técnica e a qualidade do arquiteto que vai executar esse projeto. Independente do tamanho da casa, Independente do tamanho. Porque você pode ter uma casa pequena, mas de um alto padrão. Extremamente elegante. Se tem a marca ali, então... Exatamente. Eu costumo dizer, vamos falar do menor cômodo da casa, que é o banheiro. Geralmente um banheiro muito compacto, ele tem ali 1,30 de largura por 2,50 de comprimento. Esse banheiro, eu posso fazer um banheiro que o cliente gaste R$10 mil
E esse mesmo banheiro, dependendo do projeto de alto padrão, esse banheiro pode custar 50 mil reais, 100 mil reais. Vai depender do produto que vai colocar. Mas o que define um para o outro é a exclusividade, a qualidade desse produto. É tipo você ir no hortifruti, né? Aí você no hortifruti não tem, eu quero uma ameixa, não. Só tem a ameixa importada, da marca orgânica. Então eu falei, olha, esse ovo aqui é mais barato do que esse ovo. Por quê? Porque esse ovo, a galinha coloca ele escutando música, ela come uma ração diferenciada, o feno é macio, é mais ou menos isso. Ó, nas suas redes você fala muito sobre os projetos, né, que despertam as emoções, inspiram novas histórias, né? Como é que a arquitetura pode realmente transformar a vida das pessoas, assim, como um ambiente faz com que a vida da pessoa seja muito mais leve ou mais confortável naturalmente? Então, falando sobre, eu costumo dizer o seguinte, que a arquitetura, Felipe, ela é feita para pessoas. A arquitetura não é feita para irracionalidade, é feita para racionalidade. E a racionalidade, ela é movida de sentimentos e emoções. É o olfato, é o paladar, é a audição, é a visão. Então, quando você faz um projeto pensando no cliente, na personalidade daquele cliente, no estilo de vida daquele cliente, nos gostos daquele cliente, você consegue transformar por completo a vida daquele cliente. Um quarto, por exemplo, é o cliente que tem uma vida muito agitada, o cara é empresário, acelerado, não tem tempo para descansar. E você consegue fazer um quarto que, ao ele entrar naquele quarto, os sentidos dele são apurados, são instigados. E você consegue baixar ali a dopamina dele, consegue trazer ele para a tranquilidade, ele vai ter uma noite de sono tranquila, que talvez em poucas horas de sono que ele tenha, ele vai acordar revigorado para um dia extremamente produtivo. Então o ambiente tem esse poder de mexer com você por completo, nas cores, na textura, na iluminação. Então você pega um briefing do cliente, naturalmente, como é que ele é, o que ele faz. Você tem que traçar esse perfil. Não é só um briefing do que ele quer, mas da personalidade do cliente. Sim, exatamente. Vamos dar um exemplo sobre padrão de arquitetura. Na arquitetura existem certos padrões. Porta, por exemplo. Porta de banheiro 60, entrada de casa 80, 90, cômodos internos 70 por 2,10. Só que eu tenho um camarada que mora num apartamento que ele tem 2,15 metros de altura. Eu não posso colocar o padrão. A altura da bancada é 90 a 92. O cara tem 2,15 metros, eu não posso produzir para ele uma bancada padrão com 90, ele vai ter problema na coluna. A mesma coisa são as mesas. Então, cada projeto, eu costumo dizer, eu sempre digo isso para os meus clientes, cada projeto é único, porque visa a exclusividade de cada cliente. Então, o projeto é pensado, baseado na exclusividade e na personalidade de cada um que vem até a gente. Isso aí talvez explique um pouco a próxima pergunta, né? Que é o que mais te inspira na hora de você fazer um projeto. O que mais te inspira? Existe um ritual criativo para você? Qual é a linha de raciocínio que você costuma seguir? Então, Felipe, a linha de raciocínio que eu sigo, o que mais me inspira são 3 pilares. Eu trabalho em cima, ao longo desse tempo de jornada, esses 3 pilares são extremamente assertivos para mim. Primeiro, é a funcionalidade. Todo e qualquer projeto, seja ele o mais simples que seja, para mim, ele tem que ser funcional, porque ele vai ser usado por pessoas. E pessoas precisam de função. Segundo ponto, é a durabilidade. Não adianta eu fazer um projeto extremamente funcional para você, se daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, aquilo já não funciona mais, aquilo quebrou, aquilo se danificou. Nós temos aí casos e casos na rede social de produtos caros que foram aplicados em lugares indevidos e já se estragaram. E o terceiro ponto, que não é menos importante, que fecha tudo isso dentro do que a arquitetura produz, que é a estética. Então, se eu converso com você, faço um briefing contigo, entendo que você gosta de verde, e está até elegante hoje com a cor de 2026, entendo que você gosta de tudo que você gosta, eu vou elaborar um projeto. Primeiro, que funcione para você. Segundo, que o teu investimento vale a pena, que ele seja durável. E terceiro, que seja belo, confortável e agradável para você habitar.
Então esses são os 3 pilares ali que não Para tem erro. PHC são os 3 pilares Não que tem não erro. fogem. Vamos lá. A PHC foi um sonho, né, que você construiu Sim. junto com a sua esposa, você já falou isso aqui pra gente. Como essa história influenciou o propósito e os valores que você carrega hoje no seu trabalho? Você já contou um pouquinho, mas se pudesse Sim. resumir como você vê isso. Hoje eu não trabalho mais por valores financeiros. O dinheiro é importante, Felipe. Sem dinheiro eu não pago a conta do celular, eu não abasteço o carro. O dinheiro é algo extremamente importante para você ter uma qualidade de vida. Só que para mim, isso é particular da PHC, o dinheiro não é mais uma prioridade, ele é necessário. A minha prioridade hoje é me conectar com os meus clientes. Porque diante de tudo que a PHC viveu, de toda essa história de legado, de amor, de construção, eu entendi, Felipe, que a vida ela é um sopro. Hoje eu estou fazendo uma entrevista com você. Eu posso sair daqui e você ter a notícia de que alguma coisa me aconteceu e eu estou em outro plano. Então, eu entendi que para eu dar continuidade a toda essa história sem a Cristiane, eu preciso ter um propósito. Então, o meu propósito hoje, o meu legado, o meu objetivo é me conectar com você. Você, quando vem até a mim como cliente, eu olho para você como pessoa, como um camarada que quer fazer uma obra, uma reforma, um projeto para sua casa, para o seu negócio. Eu não olho mais para você como um número, como uma planilha. E em 2025, esse ano que está se findando, eu converti 100% dos meus clientes, porque eu alinhei expectativa. Então, com isso, eu consigo trabalhar, eu consigo ganhar, porque o dinheiro é necessário, mas eu consigo trabalhar por amor. Quando você trabalha por dinheiro, é número. Quando você trabalha por amor, é legado. Então, a partir disso, a PHC, toda essa história que a gente carrega, transformou esse legado de trabalhar por propósito e me conectar com pessoas. E eu acho que é até uma coisa de você também transformar um pouco as pessoas, de certa maneira, né? Porque tem cliente bom, tem cliente chato. Sim. Né? Existe de tudo, né? Sim. Então, eu tenho alguns amigos também no empreendedorismo que atualmente falam, cara, eu não quero o cliente que me dê problema, eu quero oferecer o meu melhor, eu não estou pensando, óbvio que o dinheiro é importante, mas assim, se eu perder um pouquinho aqui, para mim não tem problema, pelo menos eu não tenho esse estresse do cliente. Então, parece que eu acho que você achou o X da questão ali, mas é uma sensibilidade que você também consegue transformar um pouco o cliente? Ou... Sim. Ou não tem, o cliente chato não tem jeito? Nós somos hoje no planeta 8 bilhões de pessoas. Ninguém é igual a ninguém, Felipe. O seu DNA, o seu diapasão, a sua digital, a sua íris dos olhos é diferente de qualquer ser humano. Então nós somos indivíduos. Quando você me fala que alguém diz para mim, o cliente é chato, ele só é diferente. Ele só tem uma maneira de enxergar a vida. E todo arquiteto, ele tem um pouquinho de psicologia. Porque eu digo para você, talvez, tirando a medicina, ou parelhado com ela, a arquitetura é uma das profissões que entra na intimidade do cliente. Eu entro na intimidade do casal. Eu entro na gaveta de peça íntima da mulher. Porque a gente projeta a organização das gavetas, a gente projeta o quarto do casal, a gente projeta o quarto do filho que vai nascer. Então, todo arquiteto tem um pouco de psicologia. Então, o primeiro ponto principal é sentar com você, sentar com o meu cliente e entender quem ele é. Se ele é exigente, se ele é mais solto, se ele é mais criterioso com o detalhe, com o acabamento. E aí, como camaleão, a gente vai se ajustando a essa necessidade e transformar e dizer para ele assim, olha, vou dar um exemplo simples para você, que é até muito engraçado. Eu sempre digo que o projeto não é meu, é seu. E aí o Felipe, quando era criança, se apaixonou por um elefante amarelo. Eu sempre faço essa brincadeira com meus clientes. Se apaixonou por um elefante amarelo. Eu falo, Paulo, eu quero um pendente em cima da mesa de jantar, um elefante amarelo de cabeça para baixo. É o meu sonho, cara. Desde criança eu visualizo isso. Eu vou dizer, Felipe, cara, não bota esse elefante amarelo em cima da mesa, não. Vamos colocar ele como peça de decoração, vamos colocar ele como ornamento, porque ele vai ficar em cima da mesa, cara, não vai ser legal, é muita personalidade, não vai compor. Aí você fala bem, Paulo,
é o meu sonho. O projeto não é meu, Felipe. É seu. Daqui a 2 meses, você vai me ligar, pedir para trocar o elefante. Mas você vai ter a sua satisfação, vai ter o teu sonho realizado, porque é sobre você, não é sobre mim. Entendi. Muito legal, cara. É uma boa analogia, né? Você, então, é formado, me corrija se eu estiver errado, arquitetura, design de interiores... Gestão ambiental. Gestão ambiental. E sou teólogo. E filosofia básica. Caramba, então por isso que nunca parou de estudar? Não. Tá estudando o que agora? Hoje eu só estou na leitura, tentando bater meu recorde de 60 livros por ano. Caramba. Foi o máximo que eu consegui ler. Pô, parabéns, cara. Eu queria que você relacionasse todas essas suas atividades e como isso converge para o seu trabalho, né? Como é que você integra todos esses conhecimentos e converge exclusivamente para o seu trabalho? Então, eu procuro, como eu tenho uma base espiritual muito forte, um conhecimento teólogo muito forte, e isso acaba nos trazendo uma sensibilidade de olhar para a pessoa e... É dom, Felipe. Olhar para você, entender ali na tua essência quem você é. Nós acabávamos, quando o Cristiano estava aqui, e hoje eu continuo fazendo isso, eu acabo entendendo algumas necessidades básicas do cliente como ser humano. Eu costumo dizer para os meus clientes, cara, não adianta você colocar uma mesa de 70 mil reais na sua sala se você e a sua família não vai sentar à mesa para compartilhar. Não adianta você construir uma big, mega, ultra suite master se quando você deitar naquela cama, você vai virar para um lado, a sua esposa para o outro, e não vai ter comunhão. Então eu procuro trabalhar nessa área, junto com os clientes, por causa da parte espiritual, em ajustar coisas para que todo aquele projeto, todo aquele investimento, ele seja muito mais do que o prazer visual e sensorial, mas seja algo que realmente transforme a vida dos meus clientes. Pô, sensacional. Ó, a arquitetura muitas vezes é vista como só uma parte estética, né? Como é que você enxerga o papel da arquitetura na qualidade de vida e no bem-estar das pessoas? Como eu enxergo essa parte do poder da arquitetura na vida do cliente, é só você entrar num lugar que é bagunçado, num lugar que está maltratado, num lugar onde está sujo. Aquele ambiente, ele provoca sensações que não são agradáveis para a gente. É você entrar num restaurante que ele é mal cuidado, está sujo, a mesa está suja, você não vai ficar ali para comer. A mesma coisa é o seu ambiente. Quando você chega numa casa que ela teve um projeto, que ela foi pensada, que reflete a personalidade do cliente, cara, tudo muda, Felipe. O teu relacionamento com teus filhos muda, o prazer de você voltar para casa, sabe? Depois do dia de trabalho cansativo, quem é empresário, lidou com o cliente, lidou com o fornecedor, você entra, abre a porta da sua casa e a sua casa te representa. A sua casa se torna o porto seguro, o seu quartel-general, o teu lugar de refúgio. Então a arquitetura, ela vem para transformar a sua vida por completo, espiritual, emocional, sentimental, financeira, porque se você está bem em casa, você tem mais motivação para trabalhar e você ganha mais dinheiro e você produz mais qualidade de vida para sua família. Você tem 3 filhos, né, que você falou? Eu tenho 3 filhos. 3 filhos. A minha tem 5 para 6 anos e assim, não tem arquitetura que dê jeito no quarto da criança. É mais bagunçado. Realmente, você falou, realmente. Pensa no quarto bagunçado, na hora já me veio assim. Mas isso é arquitetura, é sinal que o quarto dela está vivo. O brinquedo fora do lugar, não é o quarto da sua filha não é um showroom para demonstração de design. O quarto da tua filha é um espaço que ela interage e isso é arquitetura. É você produzir um espaço para a criança que ela vai exercer a criatividade dela. E tem que ter ali uma parede para ela rabiscar, mas aí você organiza isso, sua filha. Essa parede aqui é o seu quadro de pintura. E produz uma parede para que ela use a criatividade. Olha, aqui não vai ficar bonito, mas aqui a sua arte vai ficar melhor. E você consegue trabalhar isso para até o quarto da sua filha de 5 anos ficar meio organizado. Às vezes uma coisa mais simples já ajuda bastante. Eu já botei uma estante porque é muito brinquedo e tudo, né? Então acaba que você fica meio sem lugar. E o apartamento não é tão grande também. Então só você me convidar para lá, eu faço um projeto para ela e organizo esse quarto da menina. Falando em projeto, teve algum projeto que te marcou bastante, assim, seja pela importância dele, seja pela grana, seja
sei lá, pelo status ou pelo envolvimento emocional? Tem o meu primeiro projeto. Foi o meu primeiro projeto assinado, foi de uma igreja. Eu fazia parte de uma comunidade cristã e eu fui convidado pelo pastor da igreja para trazer um novo posicionamento de templo para aquela comunidade. Porque a gente quer estar num lugar que ele é organizado, que ele é bonito. E tudo que Deus criou, cara, é muito belo. A natureza é bela. Na natureza não tem nada rígido, é curva, é movimento, é volumetria. E o pastor falou, Paulo, eu quero que você crie uma igreja conceito. Diferente de tudo que a gente tenha, mas que remeta à nossa identidade. E ali foi um projeto bacana, onde nós apresentamos o pastor, a igreja pronta, num software de render, sem a igreja estar pronta. Ele fez uma campanha com os membros viram a igreja pronta no computador antes de começar a obra, então foi um projeto que me marcou bastante. Você assiste programas de decoração, essas coisas tipo reforma de casa? Eu já assisti bastante, né? Hoje tem bastante programa americano, né? Lá Irmãos de fora, à Obra. Irmãos né? à Obra, no Discovery Ramos tem bastante. Isso. Eu já assisti muito, mas hoje eu não tenho mais tempo. Mas por que esses programas é bom, é interessante demais, mas para o mercado de alto padrão é um programa que chega um pouco atrasado para a gente. A tendência que está lá, até o programa ser lançado, a tendência já passou. Então, como um alto padrão, você precisa estar atualizado. Hoje eu me baseio por lançamento de loja de planejado, de produtos de madeira, em Milão, que é a maior feira de design e arquitetura, é lá. Então eu me baseio por todas as tendências que estão lá para estar atualizado para os nossos clientes. Entendi. Vamos lá. Hoje o mercado está cheio de profissionais, né? Mas poucos conseguem construir uma marca sólida como a sua. Qual é o segredo para se destacar e conquistar esses clientes de alto padrão? É um trabalho de muita dedicação. Você precisa ter seriedade, competência e ser acima da média. Hoje o mercado está tão escasso de mão de obra especializada, qualificada. Eu falo como arquiteto, tá? E como consumidor também. Hoje as pessoas não estão mais preocupadas com o ser, Felipe, com a entrega de qualidade, de excelência. Estão preocupadas em pagar as contas, pegar o cliente, pagar as contas e entregar o trabalho. Então, para que você consiga se destacar no mercado, você precisa ser excelente naquilo que você faz. Outro ponto extremamente importante, o público de alto padrão, ele é muito exigente. Ele não vai te contratar somente pelo seu produto. Ele vai te contratar por quem você é. Ele precisa se conectar com você. Porque você vai entrar na intimidade dele, você vai entender a vida dele, então ele precisa se conectar com você. Então, primeiro ponto, você precisa ser bom naquilo que você faz. E segundo, você precisa provocar desejo e se conectar com esse público. Se você não conseguir fazer isso, você vai se destacar, você vai trabalhar, mas o público de alto padrão é um público extremamente seletivo e cuidadoso com aqueles que lhe contratam. E você precisa meio que começar, né? Como é que foi esse início, assim, tipo, conseguir meu primeiro grande cliente? Teve a igreja que você citou, sim, mas assim, e como é que se propaga ali a fama da empresa, então, além do bom trabalho? Quando eu comecei, era muito mais difícil do que agora. Quando eu comecei era num panfleto, era no jornal, era no rádio da comunidade. PHC Arquitetura, um arquiteto que faz um trabalho diferenciado. Hoje nós temos a internet. Então você estar numa constante de divulgar e postar e apresentar bons projetos, projetos assertivos que tenham funcionalidade, durabilidade e estética, e ter uma grade de clientes sólida. Qual é o maior erro de quem começa? É não dar importância para cada cliente. Vou repetir, talvez eu esteja sendo repetido, mas eu preciso dizer isso. Cada cliente é único. Ele é especial. Eu tenho que tratar o Felipe diferente do José, do Paulo. E quando eu entendo isso, o Felipe fica satisfeito e me indica para o José.
O José fica satisfeito e me indica para Maria. Então a minha grade de cliente precisa ser sólida para que isso, como você acabou de dizer, vá se ramificando até eu me tornar um arquiteto que tenha uma grade de cliente e seja conhecido e seja conceituado. Show de bola. Ó, você fala também do propósito de transformar vidas, né? Unir pessoas através da arquitetura, dos seus projetos. Você tem algum exemplo prático, assim, de que isso realmente tenha acontecido? Tenho. E é um exemplo muito bonito. Cristiane estava aqui ainda, nós pegamos um apartamento para reformar por completo. Eram dois casais, era um casal que não tinham filhos, né? E aí nós começamos a lidar com esse casal, como o mundo espiritual, que a gente tem uma base cristã, começamos a identificar alguns pontos na vida daquele casal que estava reformando aquele apartamento, e nós conseguimos concluir a obra com louvor, o apartamento ficou lindo, maravilhoso, fizemos conteúdo, tiramos foto, e quando terminou, a cliente ligou para a gente e falou, eu preciso marcar uma reunião com vocês, nesse tom. Eu olhei para a Cristiane e falei, vida, a gente fez besteira, alguma coisa aconteceu que não foi legal. E aí marcamos um jantar, sentamos à mesa, e a cliente disse assim para a gente, eu quero agradecer vocês. Mas por quê? Porque vocês entraram na minha casa e vocês não só transformaram o meu espaço, vocês transformaram o meu casamento. A partir do tratamento de vocês com a gente, a humanidade que vocês foram, o carinho que vocês tiveram conosco, através do trato que vocês tinham um com o outro, vocês transformaram a minha casa e transformaram o meu casamento. Hoje eu e o meu esposo somos muito mais unidos e vamos usar muito melhor esse espaço que vocês construíram. Então é um exemplo que eu levo para a vida. Cara, eu entrevisto algumas pessoas aqui no Vitrine Empresarial e eu acho que, assim, tem algumas dicas para o sucesso natural, né? Muito trabalho, mas uma característica, assim, que eu tenho visto é que quase todo mundo que eu entrevistei que está fazendo sucesso no seu segmento é muito verdadeiro, assim, muito emotivo e se sincero. Preocupa muito com as pessoas. Eu não sei se é uma característica assim, mais geral, né? Mas a gente sabe que tem tanta picaretagem em todas as áreas, né? Todas as áreas. Então, assim, eu fico feliz de estar entrevistando gente que eu vejo essa verdade, sabe? Parabéns, assim, a gente está chegando meio que na reta final aqui do nosso programa, mas tudo que você falou, assim, eu já vi até em outros convidados, assim, pela personalidade, pelo jeito como lida com o trabalho, de amar o que faz, né? E eu também estou num momento de vida, assim, de procura, de reencontro eu como humorista e fazendo várias outras coisas, né? A gente tá sempre pensando no que realmente move a gente. E eu consigo ver que isso daí realmente faz toda a diferença para você, cara. Eu vou te... já que estamos finalizando, eu vou pontuar o que você disse. Vivemos um mundo de mentira. Hoje, com a inteligência artificial, você vê vídeos aí que você precisa olhar várias vezes para entender se aquilo realmente é verdade. Então vivemos um mundo fake, onde muita coisa na rede social é fake, muita coisa que a pessoa apresenta é fake, é um mundo de mentira. Então num mundo onde a mentira prevalece, quem é verdadeiro sempre vai se destacar. A verdade, cara, ela nunca falha, ela nunca sai de desuso. Quando você é verdadeiro, quando você é sincero, quando você é honesto, quando você ama o que você faz, quando você se dedica como profissional, prestador de serviço para o seu cliente, não tem erro. E toda semente precisa de um tempo para germinar. O fruto que você planta hoje, ele não vai dar fruto, a semente que você planta hoje, ela não vai dar fruto amanhã. Mas quando você começa a regar com dedicação, vai chegar uma hora que ela vai produzir 30, 60 e 100 por 1, porque você fez um excelente trabalho sendo verdadeiro. Maravilha, Paulo. E consigo identificar isso mesmo. E só uma dúvida, assim, porque às vezes a gente precisa se impor também, né? Certo. Como é que você consegue, ao mesmo tempo, ter todos esses predicados aí e se impor no momento que você precisa dar uma ordem, ou instruir alguém, ou ser mais firme? Como é que você consegue achar esse balanço? Porque não deve ser fácil. Sim, nós temos... todo pai ama o seu filho.
Você tem uma filha de... Sim, 6 anos, já faz 6 anos. Você é apaixonado pela sua filha, Sim. né? Mas eu tenho certeza que com todo esse amor que você tem, quando ela precisar de uma correção, de um posicionamento, você não vai fugir à sua responsabilidade. Porque amor também é corrigir. Então, quando você ama o que você faz, ama quem está à sua volta, e você impõe, isso não é crueldade, não é ruindade. Na verdade, isso é excesso de amor. Que legal, cara. Vamos lá, última pergunta, olhando para o futuro, quais os próximos passos aí da PHC Arquitetura? Você, nesses últimos 2 anos foram difíceis, mas como é que está esse caminho? Como é que você vislumbra isso lá para frente? O que ainda continua te movendo, te inspirando para continuar criando os novos projetos e seguindo firme aí no propósito? Cada amanhecer é uma oportunidade para recomeçar. Então, 2024 foi um ano para sobreviver, literalmente. 2025 foi um ano para se colocar em pé. E 2026 será o ano de legado, de transformação, de projetos exclusivos da PHC. O meu propósito para a PHC daqui para frente é que eu possa, cada dia mais, me conectar com pessoas, transformar a vida dessas pessoas e deixar uma semente de legado, de transformação, de amor, de verdade. Então a PHC é muito mais do que um escritório que entrega projeto. A PHC, a partir de 2026, vai trabalhar única e exclusivamente para entregar projetos e transformar vidas. Eu acho que esse já é meio que um recado final, né? Final. Eu ia pedir um recado final, mas foi tão bonito esse aí que... Obrigado. Que eu acho que a gente encerra aqui. Porque a gente literalmente teve um reset na vida com tudo que aconteceu. E a gente entendeu que é sobre pessoas. Maravilha. É sobre conectar e transformar com pessoas. Passa as suas redes sociais, como é que o pessoal te encontra para contratar a PHC Arquitetura. Fala aí para a câmera para gente, por favor. Então, hoje nós temos um site que é phcarquitetura.com.br e temos a nossa plataforma de maior conexão com o cliente, que é o @phc_arquitetura, que é o nosso Instagram. Lá você vai encontrar todos os nossos projetos, vai encontrar um pouquinho da nossa história e lá vai ter na bios, vai ter um link que você vai se conectar direto comigo através do WhatsApp. Paulo, muito obrigado, cara. Foi um prazerzaço te conhecer. Felipe, obrigado, você é um cara incrível. O meu imóvel é de baixo padrão, mas a gente pode conversar, quem sabe. Eu trabalho para todo e qualquer tipo de público, porque a arquitetura é para pessoas. Seja minha casa, minha vida, seja uma casa, um cômodo que você está precisando transformar. Meu nome é Paulo Henrique, PHC Arquitetura, conte comigo. Obrigado, Paulo. Nada, Felipe, um abraço. Pessoal, muito obrigado você que está assistindo aí a gente. O Vitrine Empresarial vai ficando por aqui. A gente volta com mais convidados. Espero que você tenha curtido aí, deixado seu like e vamos nessa. Valeu. Tchau, tchau.